Paz do Senhor. Tô aqui no barracãozinho aqui, ó. Fiz esse barracãozinho aqui pra me amarrar essas ferragens aqui, ó. Por conta da chuva, né? Tá chovendo muito aqui. Aí, tô amarrando um ferrinho aqui. E passando aqui pra fazer esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, irmãos, no comecinho desse ano, eu tive assim uma experiência com Deus, né? Porque o ano passado, de 2025, para mim, foi muita luta, né? Muita luta, muita perseguição. E passei por vários momentos difíceis na minha vida, né? E às vezes eu fui até ameaçado de morte, né? Por alguém tão próximo de mim. Não era pessoa estranha não, pessoa tão próxima de mim, né? Por conta que eu sou crente, eu fui até ameaçado de morte. Mas você pensa que eu tive medo? Primeiro, que crente não morre, né? Crente, a Bíblia diz que quando Deus pede a alma dele, ele passa da morte para a vida. Então eu não tive medo não. Mas sabe o mais interessante disso, irmão? Porque depois assim da virada do ano, nós passamos na igreja orando, né? A noite toda. Até chegar o ano novo, né? Ou seja, ali até 12 horas, 12 e algumas coisas ali, alguns minutos, né? Chegou o ano novo, nós paramos de orar, né? E fomos para casa. Aí beleza, no dia seguinte, veio assim, tudo que eu passei em 2025, fiquei na minha mente como se estivesse voltando no filme todinho das coisas que eu estivesse passando. E aquele momento que eu tive essa sensação, que eu tive essas lembranças todas, eu sentia que era algo de Deus me revelando tudo que eu passei. E aí quando eu lembrei de tudo, mas de tudo mesmo, irmão, que eu tinha passado em 2025, né? Eu pensei assim, como que eu aguentei isso tudo e estou vivo? Ô irmão, quando eu falei assim, como eu aguentei tudo isso e estou vivo, eu ouvi a voz de Deus que disse assim: você lembra, em todos esses momentos eu estava contigo. Foi, Deus me falou assim, que todos aqueles momentos desses problemas, dessas perseguições, dessas lutas, Ele estava comigo. Eu ouvi a voz de Deus que me falou. Disse assim, está vendo, todos esses momentos eu estava contigo. Irmãos, até agora eu fazendo esse vídeo, eu estou tão feliz com isso, estou tão alegre, chega que eu estou arrepiando. Porque Deus cuida da gente nas horas mais difíceis. Quando a gente está sofrendo, a gente pensa que está sozinho. Quero dizer para você, você não está sozinho não, Deus está contigo. Porque eu pensei que eu ia morrer em 2025. Tanta coisa que eu passei, irmão. Tantas coisas. Mas glória a Deus que quando eu vejo aquelas lembranças, aqueles filmes novamente de tudo que eu tinha passado. Parece que catou tudo que eu tinha passado para me rever. Que eu falei para Deus assim, falei na minha mente, como que eu aguentei tudo isso e estou vivo, né? A voz de Deus me disse para mim assim, tá vendo todos esses momentos eu estava contigo, né? Glória a Deus por isso, estou muito feliz, porque eu ouvi a voz de Deus, né? Irmãos, Deus fala com a gente, Deus fala comigo, Deus fala com você também. Às vezes muitas pessoas ficam procurando profeta para Deus revelar. Sabe o conselho que eu te dou? Vai orar, jejuar, buscar a Deus que Ele revela para você também. E às vezes se você não for crente, quiser que Deus revela, vai para a igreja, aceita Jesus, né? Começa a jejuar e orar e pedir Deus para falar com você, que Ele fala. Ele fala, irmãos, Ele fala com a gente. E aí, irmãos, quando chegou mais para frente um pouquinho, né? Dessa revelação que o Senhor me deu, eu fiquei pensando assim, que 2025 eu venci, Deus estava comigo. E 2026 como será? Eu pensei assim, e 2026 como será? Aí eu ouvi a voz de Deus novamente que disse assim para mim, o justo viverá da fé. E a fé é a esperança das coisas que não vê. Irmãos, eu ouvi essa voz, né? Deus falou comigo que todos aqueles momentos difíceis Ele estava comigo. Eu tornei confessar diante de Deus. E 2026 como será? Como será 2026 para mim? Então significa que vem luta por aí, mas eu tô coladinho com Jesus, eu tô com Deus, né? Vai vir, eu sei que vem, e não é pouca coisa não, porque a gente é crente, a gente alistou para uma guerra.
Então eu ouvi a voz de Deus novamente que disse: o justo viverá da fé, e a fé é a esperança das coisas que não vê. Estou fazendo esse vídeo aqui, irmão, é para te animar, para te dar força que você está passando. Não importa o que for. Eu só quero te dizer uma coisa: acalma seu coração, que Deus está contigo. Tenha fé. Eu ouvi essas vozes, irmão, que falou comigo. Que naqueles momentos difíceis Ele estava comigo, né? Tudo que eu passei em 2025, Ele estava comigo. E eu questionei Deus de novo, né? Ele disse para mim: o justo viverá da fé, e a fé é a esperança das coisas que não vê. Amém? Que Deus nos abençoe, você que vê esse vídeo, né? Tá aqui o meu barracãozinho aqui, ó. Amarrando essas ferragens aqui para fazer esse murinho aí, ó. Na verdade é 80 metros de muro, né? Aí eu tô aqui amarrando essas ferragens aqui. Aproveitei para fazer esse vídeo. E que Jesus te abençoe, amém?